Ele fugiu, mas ele não teve escapatória, ele teve que voltar e cumprir a missão dele. Então assim somos nós também aqui hoje como cristãos. Falando ainda da decepção, a dor. A dor é uma condição que nós vivemos, é uma coisa triste. A dor é imensa e parece sem resposta. Mas Deus promete, Ele escorrerá toda lágrima. Davi teve a certeza de que veria seu filho novamente. A esperança da ressurreição. Deus guarda cada vida. Essa esperança, essa promessa que é importante nós estarmos convictos disso aí. E quem está convicto, tem a certeza, não se apavora, não se desespera, mantém o controle e, pelo contrário, vai tentar dar calma para o restante da família ou dos amigos, onde for que seja o caso. Uma outra coisa, irmão, que nós temos no dia a dia, nossa vida, que nós pararmos para pensar, 24 horas, para fazer a estatística, é uma estatística estrondosa. É o problema do fracasso nos casamentos. Os casamentos atuais não são como antigamente. Antigamente, um casamento, a pessoa dizia até que a morte o separe, e realmente até que a morte o separe. Queria viver lá seus 50, 60, até a morte. Até um dos dois em primeiro. Hoje não. Hoje a gente convive e no dia a dia a gente vê casal hoje, uma semana, um mês, está separando já, está divorciando. E são muitos problemas no casamento. Vamos ver lá o que é que fala lá em Malaquias 2,16. Malaquias 2,16 tem uma mensagem maravilhosa. Malaquias 2,16. Todos acharam? Amém? Malaquias 2,16. Amém? Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam fiéis. Então é muito claro que Deus odeia o divórcio. Não odeia o divorciado, é o divórcio. Então, Deus quer que as famílias vivam em harmonia, estável, em equilíbrio, mas tem fatos que ocorrem que a própria Bíblia, ela ampara legalmente e recomenda isso aí. Mas ele é muito claro aqui. O casamento é projeto de Deus e ele odeia a separação. Mas quando há falhas, há também restauração. Dois são melhores que um. Deus pode restaurar o que parece quebrado, se houver perdão e busca por ele. Então, para que haja essa restauração, para que haja essa reconciliação e essa reconstrução, é preciso que esse casal elas se rendam e reconheçam aos pés de Jesus para buscar essa reestruturação familiar. O que ocorre muitas vezes é que um dos casais não querem nada com Deus. E onde não há Deus, vai haver conflito, vai haver desavença, vai haver desordem, separação, violência. Tudo que você imaginar que não presta, que é coisa do inimigo de nossas almas, vai estar lá. Então, para que nós tenhamos esse privilégio dessa reconstrução, nós temos que buscar, temos que reconhecer, abrir nosso coração, receber Jesus, pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa família. Porque Satanás, ele não para, 24 horas tentando a família. E muitas vezes você vê coisas onde não existe. São armadilhas de Satanás. E ele sabe fazer, ele faz bem feito. Se você não tiver cuidado, você cai.
Outra coisa, irmãos, as dificuldades do dia a dia são muitas. Se fosse enumerar aqui, a gente passaria o dia aqui falando de dificuldades. Mas uma muito comum no nosso meio é a financeira. Quem não tem problema financeiro aqui? Ainda mais com a política que nós estamos vivendo atualmente, né? Muito triste. Vamos ver lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, a mensagem de Mateus para nós. Mateus capítulo 6, 33. Uma coisa que eu acho interessante, e isso é maravilhoso, é que esse livro, ele traz tudo que nós precisamos tem nele. É ter paciência, buscar sabedoria e ler. Mateus capítulo 6, versículo 33. Amém? Amém. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Então, irmão, muitas vezes a crise financeira ela vem, ela detona o cristão ou qualquer outra pessoa que não esteja passando por situações típicas, né? Mas Deus, ele é um Deus misericordioso, é um Deus provedor, então ele sempre vai mostrar uma saída para esse cristão. Ele tem que buscar, tem que ter fé, porque se ele priorizar outras coisas, deixar Deus lá para o último lugar, ele vai sofrer mesmo, porque a consequência é essa. Quem não busca sofre as consequências, porque segundo aqui, o inimigo de nossas almas, ele não brinca, ele joga pesado com o cristão. E se você é um cristão que procura ser fiel, procura andar corretamente, o desafio é maior ainda, a perseguição é muito mais, tá? Ansiedade financeira sufoca. Jesus disse: buscar primeiro o reino, Deus conhece nossa necessidade e supre. Um trabalho diligente, mais confiança em Deus. Isso vai dar provisão no tempo certo. Amém. Porque muitas vezes nós pedimos uma coisa, nós estamos numa situação crítica e nós não temos paciência, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é o melhor, porque muitas vezes o nosso tempo é pura precipitação. Quando nós queremos uma coisa, queremos logo, e ficamos ali pedindo, clamando, e às vezes não recebe, fica, às vezes até frustrado, fica aborrecido. Oh Deus, eu pedi tanto, por que não me atende? Aí passa o tempo, Deus está dando um livramento que você não sabe por que Ele não deu. Ele não deu talvez porque você não esteja preparado para receber o que está pedindo. Porque para tudo tem um tempo. Agora vamos partir agora, situações diversas. Cada um tem uma tipicidade de problema. Vamos lá no Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18. Eu gosto muito do livro dos Salmos, porque o salmista, através desse livro aqui, ele passou por muitas situações em que ele teve sua angústia aliviada. Salmo 34, versículo 18. Olha só o que diz aqui. Todos acharam, hein? Amém. Amém. Ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Então, Davi, quando escreveu isso aqui, você imagina a situação que eles estavam vivendo naquela época. O pastor de ovelha que se tornou rei.
e venceu muitas batalhas naquela época. Teve a bênção de Deus, muitas vitórias, foi um homem vitorioso. Ele pecou como todos nós pecamos, mas Deus perdoou porque ele teve o seu coração quebrantado. Qual o conselho que a Bíblia nos dá, irmão? Para todas as situações que nós falamos aqui. Porque Deus não nos desampara em nenhum momento. Ele nos dá suporte. E aqui está o nosso guia para cada dia, cada momento que nós vivemos. Estamos com problemas? Vamos correr para cá, para este livro maravilhoso. Vamos começar a folhear e ler. Mas olha, a leitura tem que ser uma leitura bem feita, uma leitura concentrada, uma leitura, sabe, com seriedade, uma leitura com compromisso. Porque uma leitura qualquer, como quem lê um prédio de jornal, não vai resolver. Entendeu? Então, aqui está, sabe as palavras que não sou eu que estou falando, o irmão Manuel, não. É o Senhor Deus, através dos seus profetas, através dos livros bíblicos, que nos dá todo esse suporte espiritual que nós precisamos. Seja doença, seja desemprego, traição, Jesus já nos avisou: no mundo tereis aflições, mas ele venceu. E em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Estamos com a presença do Espírito Santo 24 horas ao nosso lado. Para que tenhamos essa certeza, nós temos que ter essa consciência e buscar em orações, jejum, comunhão. E a ação no dia a dia de cada cristão fala por si. O conselho que essa palavra nos dá aqui, vamos lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, acharam aí? Quem achou? Amém. Amém? Quem achou pode ler, por favor, aí. Josué, capítulo 1, versículo 8. Por favor. Não cessa de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Olha que indicação, uma prescrição perfeita para o nosso bem-estar, para a solução dos nossos problemas. Meditar dia e noite. Teve um cidadão que foi considerado pelo Guinness Book o homem de maior QI do mundo, o cara mais inteligente da face da Terra no tempo atual. É um coreano da Coreia do Sul. Ele foi entrevistado e o repórter perguntou a ele: de onde vem essa sua sabedoria? O que você recomenda para as pessoas? Ele é um jovem de 28 anos, considerado com aquele status de o homem mais inteligente atual. Ele falou: olha, essa inteligência onde você vai encontrar suporte para ter essa inteligência só em um único lugar, na Bíblia. Amém. Ele deu o testemunho, não era cristão. Eu não sei a denominação dele, mas ele não era cristão. E ele deu esse testemunho, que a Bíblia é o livro que vai capacitar, vai dar proficiência intelectual para o ser humano ter sabedoria, e ele com 28 anos ter aquele título de uma inteligência do mundo. A gente acha que inteligência é só genética, mas não é só genética. É tudo, é um conjunto. É
cultural, é conhecimento, é sabedoria. Muitas vezes você pega uma pessoa que ela é leiga, não tem estudo nenhum, ela é analfabeta, mas ela tem uma inteligência, tem um QI e resolve coisas que muitas vezes quem tem os sentimentos não consegue resolver. Então, isso aí é um dom de Deus. E se você quer ter esse dom de Deus, está aqui. Recomendo aqui esse livro, a Bíblia Sagrada. Podemos ir lá em Tiago também, capítulo 1, versículo 22. Tiago, 1, 22. Só o fato de nós sabermos, irmão, que nós não estamos sozinhos nessa terra, porque imagine se nós estivéssemos sozinhos, não tivéssemos essa proteção divina, como é que seria de nós? Uma situação crítica, porque o mundo aqui não é fácil. Todos os momentos nós temos problemas e desafios. E o inimigo, ele só labora para destruir o cristão. Acharam? Tiago 1, 22? Amém? Alguém pode ler? Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, irmãos, isso aí é um alerta para nós. Você lê e cumprir. Não adianta eu ler e não cumprir, porque não vai funcionar. Porque tem gente que é assim, você fala... Tem aquele filho que o pai fala, olha, não faz assim, 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 assim. O melhor é isso aqui. E o filho, tá, papai, tudo bem, mas faz tudo o contrário. Então assim também tem um cristão, porque também nós somos filhos também, filhos de Deus. Amém. E muitas vezes aqui, através da Bíblia, você lê, entendeu, mas não deu ouvido. E as consequências vêm. É fato. Ok? Como vencer decepções? Primeiro, meditar na palavra, a Bíblia. Orar sem cessar. E sem cessar aí significa o seguinte: cada um tem a sua rotina do dia a dia. Então você faz o seu planejamento. Eu oro quando eu vou deitar, eu oro quando eu levanto. Tem outras pessoas que já oram na madrugada, levanta para ir ao banheiro e vai fazer oração. Outros oram no trânsito. Eu, por exemplo, costumo orar no carro, porque eu passo muito tempo dentro do carro dirigindo o dia quase que inteiro. Então, o carro é o meu cantinho, eu falo que é o meu quarto de guerra, é a cabine do carro. Às vezes você está ali, numa situação ali, você está do carro, você já faz sua oração. E eu tenho uma coisa comigo: quando vamos sair para algum lugar, ou vamos retornar, eu faço a oração. Muitas vezes eu cobro de quem está dentro do carro comigo. Faz uma oração, por favor. E essa pessoa sempre sobe, às vezes, para a esposa, né? Agora o Jorge está maior, já sobe para o Jorge também um pouquinho. E agora a Juna também já entrou também no circuito, ela já fez a oração dela também. E a última vez que ela fez, eu fiquei assim, fiquei maravilhado de ver a oração que ela fez. Ela fez tão assim, certinho, pedindo por cada um, agradecendo a Deus. Então, irmãos, essa oração é importante. Você não sabe qual vai ser o seu último suspiro. Você sai de casa, vai e volta. Você pode sair e não voltar numa dessa. Eu, por exemplo, no dia 4 de outubro de 2023, eu fui ao Rio de Janeiro dar uma palestra lá numa empresa, com a equipe de engenheiros, e retornamos. Fomos de uma van e voltamos na van. Meu carro ficou em São Paulo. E eu voltava para casa, chegamos